Internet Movie Database, popularmente conhecido como IMDb. É uma base de dados online de informação sobre cinema, TV, música e games. Basicamente, ela foi criada para reunir e organizar informações sobre filmes, séries e pessoas que trabalham no cinema, usando listas feitas de forma colaborativa por usuários da internet. O site foi criado em 1990 e o sistema de notas do IMDb ele surgiu na mesma época, por volta de 1993, que foi quando o site começou a permitir que o próprio público avaliasse filmes e séries. E a partir dessas notas, a gente pode ver como que a obra ela foi recepcionada pelo público, funcionando como se fosse um termômetro do público. Quanto mais baixa a nota, maior o fracasso, e quanto mais alta, maior o reconhecimento e, consequentemente, maior o sucesso. Surgindo casos igual de Breaking Bad, que tem uma incrível nota de 9.5, e também igual a da série da Velma, com a incrível nota de 1.6 de 10. Meu Deus, que bela carniça! Olha, tá de parabéns, viu? Eu fico impressionado de como que a Warner teve coragem de gastar dinheiro e fazer uma série dessas. Era mais fácil rasgar dinheiro se a intenção fosse jogar dinheiro fora. É sério. E observando essa nota podre da série da Velma, eu fiquei imaginando quais são as séries com as piores notas dos canais de animação. E a Nickelodeon foi escolhida da vez. E hoje, junto com vocês, eu vou explorar quais são as séries com as piores notas da Nick no IMDb e descobrir as pérolas que vamos encontrar. Aparentemente vai ter muita coisa esquisita aqui. Eu postei na comunidade que tava fazendo um vídeo sobre e me responderam que a Nick é meio que uma fábrica de desenhos com qualidade questionável. Medo. E lembrando que esse vídeo vai ter uma ordem, e que conforme eu for apresentando as séries, menores as notas, ou seja, a última tem a pior nota. Com a incrível nota de 3.7 de 10, a primeira citada é Camp Coral, Bob Esponja Primeiros Anos, lançado oficialmente em 4 de março de 2021 pela Paramount. À primeira vista, algumas pessoas pensariam que um spin-off de Bob Esponja seria ótimo, mas digamos que não foi muito bem isso. A série de Camp Coral se trata de um spin-off e prequel de Bob Esponja Calça Quadrada, que tinha uma proposta de mostrar o Bob Esponja e outros personagens da série em versões infantis, passando o verão em um acampamento chamado Acampamento Coral, sob a supervisão do seu siriguejo, da senhorita Puff e do Lula Molusco, que era um pouco mais velho do que eles e trabalhava como monitor júnior. E essa série utiliza animação em computação gráfica, ou seja, CGI, diferente do estilo 2D utilizado na série original, que obviamente não foi criada pelo autor original de Bob Esponja, já que ele já havia morrido há muito tempo, e sim por membros da equipe original. Em termos de história, a série ela segue uma linha alternativa, ou seja, vários acontecimentos e relações entre os personagens não batem com o que foi mostrado na série original. Isso aparece, por exemplo, na forma como Bob Esponja conhece o Patrick, o que entra em conflito direto com os episódios clássicos da série original. Além disso, o humor é mais simples e infantil, com histórias curtas focadas em situações de acampamento, aventuras leves e piadinhas. E mesmo vindo de uma das franquias mais famosas da Nickelodeon, o Camp Coral tem apenas a nota de 3,7 no IMDb, e isso acontece por vários motivos. O primeiro é a rejeição dos fãs mais antigos. O Stephen Hillenburg, o criador de Bob Esponja, deixou claro em vida que não gostava da ideia de spin-offs, e depois de sua morte, muita gente viu o Camp Coral como uma decisão comercial, que vai contra o que o criador queria. Parece que eles só queriam ganhar dinheiro mesmo. E essa polêmica começou antes mesmo da estreia e influenciou bastante as avaliações negativas. Outro ponto muito criticado foi o uso de animação em CGI. Para muitos espectadores, o visual em 3D tirou parte do carisma, da essência e do estilo único que Bob Esponja tinha. Comparado à animação 2D original, esse estilo novo foi visto como genérico e sem personalidade nenhuma. O roteiro também é um problema. Muitos episódios repetem ideias que já foram usadas na série principal, só que de um jeito mais simples e sem graça. O humor, que antes funcionava tanto para crianças quanto para adultos, acabou ficando infantil demais, o que afastou muita gente que cresceu assistindo ao desenho. Igual eu, que não consigo assistir mais de 1 minuto desse desenho sem querer tirar. Além disso, existe a sensação de que a série é desnecessária. Pra parte do público, eu acredito que seja a maioria, Camp Coral não apresenta nada importante ao universo de Bob Esponja, parecendo mais um projeto pra manter a franquia ativa do que algo realmente criativo. Tá certo que assistir desenho não é mais pra mim, mas acontece que esse processo de deixar o desenho infantil e besta demais aconteceu não só com esse spin-off, quanto com a própria série original, que desde a morte do Hillenburg apenas decaiu, chegando com um humor bem besta nas últimas temporadas, embora na última tenha incrivelmente melhorado. E também lançando outro spin-off que quase aparece aqui nesse vídeo, o Show do Patrick Estrela, que conta com a nota de 3.7 de 10, refletindo também o desgaste da série, apostando em piadas genéricas e humor muito besta, apenas para manter a marca ativa e ganhar dinheiro com coisa mal feita. Porco, cabra, banana, grilo. Meu Deus. Esse é o nome de uma série animada da Nickelodeon criada pelo animador canadense Dave Cooper e o animador americano Johnny Ryan, exibida entre 2015 e 2018. Fugindo um pouco do padrão do canal, essa série ela veio com um humor caótico, estranho e bem exagerado, acompanhando 4 amigos, um porco, uma cabra, uma banana e um grilo. Parece começo de piada, né? Mas é só um elenco mesmo. Que vivem juntos em uma cidade cheia de personagens bizarros, e em cada episódio as histórias dos personagens se misturam e acabam se encontrando de um jeito inesperado. O visual do desenho
desenho também chama atenção por ser esquisito de propósito. A animação muda bastante, contrastes que variam o tempo todo, expressões exageradas e um estilo que lembra desenhos mais antigos e malucos, como Ren Stimpy e os Looney Tunes clássicos. E desde o começo fica claro que não é um desenho comum da Nickelodeon. E mesmo sendo uma produção do canal, o Porco Cabra Banana Grilo tem apenas a nota de 3,5 no IMDb. E isso acontece por alguns motivos. O principal é o humor que divide opiniões. A série não se preocupa muito em contar uma história certinha ou passar alguma mensagem. Tudo é muito barulhento, confuso e focado no absurdo. E pra muita gente isso acaba ficando cansativo ou sem graça demais, principalmente pra quem esperava algo mais parecido com outros desenhos do canal. Outro problema novamente é que o desenho não agrada todo tipo de público. Crianças menores podem achar tudo rápido e caótico demais, enquanto adolescentes e adultos muitas vezes veem o humor como exagerado e sem muito sentido. E com isso, a série nunca conseguiu formar um público fiel. Além disso, os personagens quase não evoluem ao longo da série. Eles repetem os mesmos comportamentos, piadas e situações, fazendo com que muitos episódios pareçam iguais. E pra parte do público, isso passa a impressão de falta de ideias novas. E isso consequentemente baixou bastante a audiência da série e pesou bastante. Ainda na primeira temporada o número de espectadores caiu bastante e a Nickelodeon acabou tirando o desenho da programação principal e levando a segunda temporada para o Nicktoons, um canal com menos visibilidade. E isso reforçou a imagem de que a série não deu certo e afastou ainda mais o público. Eu sinceramente nunca nem havia ouvido falar desse desenho, eu só vi depois que pesquisei. E no fim, Porco Cabra Banana Grilo não é mal feito, mas é um desenho feito para um gosto muito específico, e o seu humor exagerado e estilo estranho agrada só uma parte do público, enquanto muita gente acabou rejeitando a proposta, o que explica a nota baixa no IMDb. E agora chegando na minha primeira discordância desse vídeo, como que chegar à conclusão que o belíssimo desenho de Fanboy Chan Chan tem apenas a nota de 3.5? Não ironicamente eu gostava de assistir isso, tá? Não me julguem. Fanboy Chan Chan é uma série animada da Nickelodeon criada por Eric Robles, exibida de 2009 a 2014. O desenho acompanha dois garotos extremamente animados, Fanboy e Chan Chan, que são viciados em super-heróis, ficção científica e coisas do tipo. E eles vivem como se estivessem dentro de um HQ, usando fantasias o tempo todo e transformando qualquer situação simples em uma bagunça. E desde o começo, os produtores da série deixaram bem claro qual era a proposta da série: humor exagerado e totalmente sem noção. Eu tô começando a perceber um padrão nesse vídeo aqui, hein? Tudo acontece de forma rápida e bem barulhenta, com muitos gritos, caretas, piadas repetitivas e situações sem sentido o tempo todo. E a animação em CGI também chamava atenção na época, com personagens bem exagerados e expressões muito marcadas, algo que não era tão comum de ver na Nickelodeon, pelo menos não em CGI. E quando estreou, Fanboy Chan Chan teve uma boa audiência, o que explica porque muita gente que era criança na época lembra do desenho com carinho, igual eu. Para o público mais novo, toda essa energia, exagero e bagunça funcionava bem, e era divertido, mas mesmo assim, hoje a série tem apenas a nota de 3,5 no IMDb, e isso acontece por vários fatores. O principal deles é que o humor não envelheceu muito bem para muita gente. Vendo de novo esse desenho, só que já mais velho, muita gente passa a achar que tudo era barulhento demais, repetitivo e cansativo. As piadas quase sempre seguem o mesmo tipo de exagero, e os episódios raramente fogem disso. Outro ponto bastante criticado são os personagens que praticamente não mudam ao longo da série. Fanboy Chan Chan se comporta do mesmo jeito do começo ao fim, repetindo os mesmos gritos, falas e atitudes. E pra parte do público, isso faz com que os desenhos novamente comecem a parecer todos iguais depois de um tempo, o que na minha opinião não é um problema. Nem todo desenho precisa ter uma construção ou evolução de personagens. Tem desenho que realmente é feito só pra ser besta. Além disso, o desenho sempre foi comparado com outros desenhos famosos da Nickelodeon, como o Bob Esponja, o Danny Phantom e Avatar. E infelizmente, perto desses desenhos, Fanboy Chan Chan acaba sendo visto como algo mais simples, sem histórias marcantes ou personagens mais profundos. Também pesa muito o fator da nostalgia. Muita gente lembra que gostava quando era criança, mas ao reassistir hoje acaba se decepcionando e dando notas baixas. Coisas que não incomodavam antes, agora além de chamar atenção, incomoda muito. E isso se reflete nas avaliações do IMDb, que mostram mais a opinião do público atual do que realmente a recepção da época. Fanboy Chan Chan no final das contas era divertido, mas era repetitivo demais e isso não fez ele virar um desenho clássico. Agora a nota baixou bastante, de 3.5 o Breadwinners veio e baixou logo pra incríveis 3. Esse daqui eu até conhecia, mas nem tinha coragem de parar pra assistir, cara. Breadwinners é um desenho animado que foi criado pelos animadores americanos Gary Doodles e Steve Bortz, e foi ao ar entre 2014 e 2016 lá na Nickelodeon, e a série acompanha dois patos melhores amigos, o Sway Sway e o Badus, que trabalham entregando pão em um furgão que voa movido a foguete. O mundo do desenho, chamado de Patolândia, é totalmente maluco, colorido e não tem muito sentido.
divertido. A proposta do desenho sempre foi muito simples: velocidade, barulho, exagero e piadas visuais o tempo todo, novamente voltando pro nosso padrão de desenhos com nota baixas da Nick. E desde o começo ficou claro que o Breadwinners apostava tudo no humor bagunçado. Os episódios são rápidos, cheios de grito, careta, movimento bem exagerado e quase não tem pausa nenhuma. Quase tudo acontece no ritmo da música, que é um detalhe que eu achei bem interessante, tipo o jogo do Hi-Fi Rush. O que deixa o desenho ainda mais acelerado. E visualmente o estilo é bem exagerado também, com traços grossos e cores fortes. E quando estreou, o desenho chamou a atenção justamente por isso. Para muitas crianças essa energia sem parar, o humor sem sentido e o exagero funcionavam muito bem. Não precisava pensar muito, era só assistir e rir da confusão. E por isso muita gente gostou de Breadwinners. Mas mesmo assim, hoje a série tem a impressionante nota de apenas 3 no IMDb. E isso não aconteceu por acaso. O principal problema apontado por quem reassiste é que o desenho cansa rápido. O humor quase não muda, muita gritaria, correria, pancadaria exagerada e piadas repetidas. Os episódios, eles seguem meio que uma fórmula parecida, e depois de um tempo tudo começa a parecer igual. E para o público mais velho, isso acaba ficando cansativo em vez de engraçado. Outro ponto muito criticado é que os personagens não têm muita profundidade. O Sway Sway é sempre o líder impulsivo e convencido, enquanto o Baduz é o amigo atrapalhado e comilão. E quase todos os episódios seguem o mesmo padrão. Eles raramente mudam, aprendem alguma coisa ou crescem como personagens. Eles sempre são bestas. Para quem espera histórias um pouco mais trabalhadas ou alguma inovação, isso acaba sendo frustrante. Além disso, Breadwinners surgiu numa fase em que a Nickelodeon já estava sendo bastante criticada, e muitos fãs compararam o desenho com produções mais antigas do canal e sentiram que ele fazia parte de uma fase mais fraca da emissora, o que não é mentira. E isso pesou bastante nas avaliações, principalmente porque o público adulto, que é quem mais dá nota no IMDb, costuma ser mais exigente. E no fim, Breadwinners não é um desenho mal feito, e nem foi criado sem dedicação. Eu até parei pra assistir um episódio e gostei. Ele tem um visual marcante e uma ideia bem clara. O problema é que essa ideia não agrada a todo mundo, e acaba funcionando só para um público bem específico também. E como o IMDb reflete mais a opinião de adolescentes mais velhos e adultos, a rejeição foi grande, e isso explica a nota tão baixa. E chegamos nele, o desenho da Nickelodeon com a pior nota no IMDb. E eu já aviso aqui que eu não concordo com essa nota, tá? Planeta Shin chega quebrando tudo com seus 2,9 de nota. Misericórdia. Planeta Shin é uma série animada americana da Nickelodeon exibida entre 2010 e 2013, e ela é um spin-off direto das aventuras de Jimmy Neutron e coloca como protagonista o Shin, justamente um dos personagens mais exagerados da série original. E definitivamente temos um padrão aqui nesse vídeo: todas as séries têm um humor exagerado demais e infantil, meu Deus. E bem, a série ela foi criada pelos animadores americanos Kate Alcorn e Steve Oedekerk, e a história se passa logo após o fim de Jimmy Neutron. Curioso como sempre, o Shin invade o laboratório de Jimmy, entra em um foguete e acaba sendo lançado pro espaço por acidente. Daí ele vai parar no planeta Zino, um lugar estranho cheio de alienígenas esquisitos. E lá ele conhece novos personagens. E enquanto isso, o Shin ele tenta consertar o foguete para voltar pra Terra, algo que nunca chega a ser mostrado na série. Ou seja, eu acho que ele ficou preso lá, só pode. E mesmo sendo um spin-off de um desenho muito querido, igual Jimmy Neutron, o Planeta Shin acabou ganhando uma reputação bem negativa e hoje carrega uma das piores notas do IMDb, por volta de 2,9. Isso chamou ainda mais atenção por vir justamente de um universo tão popular quanto o do Jimmy Neutron, e o maior problema apontado pelo público foi a escolha de colocar Shin como o personagem principal absoluto. No desenho original, ele funcionava bem como coadjuvante. O jeito doido dele era equilibrado por personagens mais calmos e inteligentes. Aqui, sem esse contraste, o humor baseado em exageros, gritos e caretas, ele perde a força e rapidamente se torna irritante. Coincidência estar repetindo isso de novo? Será? E isso domina quase todos os episódios, o que rapidamente se torna cansativo. Outro ponto que desagradou bastante foi a mudança total do tom. O Jimmy Neutron misturava comédia, ciência e personagens com algum desenvolvimento. Já Planeta Shin deixou tudo isso de lado e apostou em um humor mais bobo e surreal, com pouca lógica e quase nenhuma evolução dos personagens. E pra muita gente, isso foi um retrocesso. Também houve tristeza pelo fato de nenhum dos personagens principais da série original aparecer, além do próprio Shin. Tem o Dop que se parece muito com Kyle, mas não é ele não, gente. E a ausência do Jimmy, do Kyle, da Cindy e de outros personagens deixou ainda mais clara a sensação que o desenho estava desconectado do que o público gostava. E pra completar, a história termina sem um fechamento claro, já que o retorno de Shin à Terra nunca é mostrado. Eu acho que também isso se deve ao fato de que o desenho teve apenas uma temporada, já que ninguém quis renovar isso, mano. Pensando bem, depois de falar de tanta coisa ruim de Planeta Shin, eu acho que eu tô começando a concordar com essa nota, cara. Eu fui reassistir Planeta Shin e, mano, o desenho é de 2010 e parece que ele é muito pior do que o desenho do Jimmy, que foi lançado há muito tempo atrás, mano. É sério, parece que é um retrocesso, parece que não foi feito pelas mesmas pessoas. É muito ruim, cara. E tirando uma conclusão desse vídeo aqui, quase todas
todas as animações desse vídeo se passam na mesma época. E meio que parece que nessa época tava virando moda fazer desenho besta, bobo, sem nenhum sentido, sei lá, mano, é sério. Eu tava lembrando um pouco aqui de Laranja Irritante, que eu sei que muita gente lembra que não era um desenho muito bom não, e ele seguia a mesma linha dos desenhos que eu apresentei aqui. Era só um desenho chato, besta, com humor bosta. Me surpreende muito depois da Nickelodeon ter lançado o Planeta Shin e ver que a nota foi uma bosta, ninguém gostou. Eles ir lá e lançar um spin-off do Patrick que era quase a mesma coisa. Um personagem secundário que funciona bem dentro do desenho com outros personagens em volta dele, não um desenho em volta dele. Eu achei foi bom que esse spin-off do Patrick aí teve uma nota baixa, pra Nickelodeon aprender logo. E no fim, o Planeta Shin não foi só mal avaliado por falta de qualidade ou por ser apenas um spin-off, mas porque teve dificuldade em segurar uma série inteira focada em um personagem que funciona melhor aparecendo de vez em quando do que sendo um personagem principal. O Shin, infelizmente, gente, eu tenho que dizer que ele é vazio. O vazio do Shin, meu Deus. Embora eu gostasse muito do Shin quando ele aparecia em Jimmy Neutron, uma série em volta dele não funcionou, mano. Isso ajuda a gente a entender porque, mesmo vindo de um desenho tão popular, acabou recebendo uma nota tão baixa e uma reação tão negativa do público. Ninguém pediu isso. Eu tô até imaginando quando eu for fazer um vídeo desse aqui da Cartoon Network, mano. Certeza que eu vou topar com vários desenhos que seguem a mesma linha. Desenho besta, irritante, com piadas sobre peido e sei lá, e grito e... Mas é isso, pessoal. Muito obrigado a todo mundo que viu o vídeo até aqui. Você é só da limonada. Eu peço que, por favor, vocês me ajudem com um like ou inscrição aqui no canal. E hoje eu fiz questão de mostrar a cara aqui no canal porque eu tinha uma camiseta da Nickelodeon e eu queria mostrar ela. Não é patrocínio. Se a Piticas quiser, né, me mandar um negócio. Só os desenhos da Arlene Classic e do Gabor Kisupo e tal. Muito obrigado mais uma vez e bye bye.